né? Agora, do ponto de vista da autoridade policial, né? Quais seriam as grandes orientações aí para os pais, né? Para os pais, para que a gente melhore, para que a gente corrija, se é possível corrigir, doutor Fábio, diante da sua experiência de tantas e tantas ocorrências, né? Talvez o senhor possa até colocar alguma assim como exemplo, enfim. É muito triste a gente perceber que os pais têm deixado para a escola, têm deixado para a polícia cuidar dos seus filhos, né? Não deveria ser assim. Todos nós, como eu disse no começo da entrevista, quando colocamos um filho no mundo, nós temos uma enorme responsabilidade, né? Que tipo de pessoa que nós estamos colocando para a sociedade, que tipo de cidadão que nós estamos formando, né? A responsabilidade dos pais ela é muito grande. E a gente vê pais muito ausentes, ou pais mesmo presentes deixando o filho fazer o que quer, né? Então, assim, os pais têm que saber que eles devem, sim, impor limites nos filhos, né? É muito cômodo para nós deixarmos o filho sem saber onde vai, que horário que está indo bem na escola, se está com a dor de dente, enfim. Os pais hoje estão abandonando os filhos, né? Se está na escola, né? Se está na escola, exatamente, com quem está namorando, com quem está se relacionando, né? E é muito cômodo. Então isso daí vai despencar e infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos tristes. Eu lembro que na segunda vez que eu passei, infelizmente acaba indo para a polícia, né? Então, por exemplo, tem casos tristes, né? Você me perguntou de casos específicos. Tem casos